Irmãos e irmãs, quando lemos a Bíblia, abrimos no coração uma porta para que Jesus Cristo entre e nele habite. Sob essas palavras de São Jerônimo, que nós vamos conversar hoje sobre a leitura orante, um método simples que nos ajuda a melhor lermos, estudarmos e rezarmos sobre a Sagrada Escritura. Ler a Bíblia é criar intimidade com Deus a partir da sua palavra, a partir do modo como Ele escolheu se dirigir a nós. Ler a Bíblia é criar intimidade com Jesus Cristo e com sua Igreja, através do modo como Ele se revelou para nós dentro da nossa história. E a Lectio Divina, a leitura orante, composta de 4 passos, é um método que nos ajuda a melhor entrarmos dentro do mundo bíblico, ou seja, dentro deste mundo no qual Deus se revela a nós, onde Ele nos convida a conversarmos com Ele, onde Ele nos convida a criarmos intimidade com Ele, onde Ele nos ouve e onde Ele também fala para nós. A Lectio Divina é um método de leitura da Bíblia muito simples, que pode ser aplicado por qualquer cristão em vários contextos, pelo catequista com seu grupo de catequese, pode ser aplicado num grande grupo bíblico, pode ser aplicado por cada cristão na intimidade do seu lar, com sua família ou mesmo na sua oração pessoal, quando enriquecida da leitura do Evangelho e da busca de Deus através dos textos bíblicos. Os passos da leitura orante são basicamente a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Passos simples, que na medida em que vamos seguindo, vão nos levando para dentro do universo bíblico, do mundo onde Deus se revelou para nós e através do qual ainda hoje Ele fala a vida de cada um de nós, cristãos e cristãs, homens de fé que no mundo buscam estabelecer essa intimidade com Jesus, esta intimidade com Deus. Vamos falar então deste primeiro passo da leitura orante, que tem um nome simples, leitura. A leitura, ela é basicamente a porta de entrada na Bíblia. E é muito simples. Ela consiste basicamente em pegarmos qualquer boa tradução da Sagrada Escritura e, com fé, com cuidado, com zelo, lermos bem o texto bíblico indicado naquele dia. Seja um evangelho, seja um texto do Novo Testamento, seja uma carta apostólica. Ler 1, 2 ou até 3 vezes, com calma, com profundidade, com zelo e com respeito à Sagrada Escritura. Deixar que a voz que pronuncia o texto entre aos nossos ouvidos, como se fosse a voz de Deus. E fazer com que ela cale em nosso coração, como se fosse a voz de Deus conversando conosco. O leitor, aquele que empresta a sua voz para Deus, ele é como se fosse um mensageiro de Deus para nós. Quando, portanto, nos dispomos a ler, nós estamos sendo transmissores da voz de Deus para os outros. Nós estamos emprestando a nossa voz para que Deus fale aos ouvidos e ao coração dos nossos irmãos. E às vezes pode ser para nós mesmos, num pequeno grupo ou num grande grupo. Portanto, o primeiro ponto da leitura é fazer este empréstimo zeloso da nossa voz para que a palavra de Deus soe com delicadeza, com caridade e com profundidade aos ouvidos e ao coração de nós mesmos e também dos nossos irmãos. Este primeiro momento não é o momento de nós tirarmos já uma mensagem para a nossa vida. Esse é o momento de deixarmos Deus falar como Ele quis se revelar a nós. Portanto, é o momento de olharmos para o texto
tal como ele se apresenta para nós, e não falarmos nada para ele, e nem colocarmos nenhuma palavra que não estava na boca de Deus, ou melhor dizendo, que não estava na pena do discípulo, do apóstolo ou do agiógrafo antigo que escreveu aquele texto bíblico. Deixar o texto falar tal como ele se apresenta. E para fazermos isso de uma maneira mais eficaz, digamos assim, nós podemos tentar entender o contexto em que aquele texto foi produzido, onde ele foi, por que comunidade ele foi escrita, em que circunstâncias, com que problemas, para que pessoas, em que época da história. Mas isso é um monte de informação que eu não tenho. Não, alto lá. Não é tanta informação assim e todos nós temos. Todo mundo que pegar uma Bíblia sabe que antes, por exemplo, do Evangelho de Lucas, antes do Evangelho de Mateus, antes de qualquer livro do Antigo Testamento, nós temos, geralmente numa letrinha diferente, aquilo que nós chamamos uma pequena introdução ao texto bíblico. Ali, dependendo da edição, é um pouco menor ou um pouco maior, em 4, 5, 6, 10 páginas, as boas traduções do português nos trazem a síntese sobre aquele livro. Ali está o essencial que nós precisamos saber para situar esse texto dentro da história da salvação, para situar esse texto dentro da história da igreja. Então, antes de prepararmos o nosso encontro, antes de realizarmos a nossa oração, antes de darmos início a esse primeiro passo, que cada um de nós, ou o animador, ou nós mesmos em particular, passemos os olhos nessa pequena introdução que vem antes dos capítulos ou do Evangelho ou dos outros textos, para que a gente consiga, assim, nos localizarmos e vermos exatamente, este aqui é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, escrito por Lucas para uma comunidade específica, em tal época, tantos anos depois da crucificação de Jesus, com mais ou menos essas pessoas que estavam compondo aquela comunidade. Isso nos ajuda muito a fazermos esse primeiro passo, ou seja, a sabermos o texto que estamos lendo, por quem que ele foi escrito e em que circunstâncias. A partir daí, nós entramos, digamos assim, no âmago do texto, no terceiro ponto do primeiro passo da leitura, tá? Que é um ponto onde nós temos que trabalhar com a leitura e também com uma faculdade que Santo Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas, dizia que todo bom cristão deve ter na oração uma boa imaginação. Ou seja, é um momento de nós fazermos com que a nossa imaginação também nos ajude a melhor rezarmos. O que significa isso? Usarmos dela para fazermos uma reconstituição do texto. Como que a gente faz isso? Colocando algumas perguntas bem simples. Da mesma maneira como nós interpretávamos na escola textos do Monteiro Lobato, textos do Érico Veríssimo, pequenos textos na sala de aula, a gente fazia algumas perguntas básicas. Por exemplo, quem são as pessoas que aparecem no texto? Qual a situação de cada uma delas? Onde é que elas estão? O que é que elas estão vestidas? Qual é a postura delas? Qual é o jeito de falar delas? Em que lugar elas estão? Ela está dentro de uma barca? Ela está dentro do rio? Ela está costurando uma rede? Ela está lançando uma rede? Ela está parada, olhando Jesus falar? Ela está falando? Situar. Perguntar quem são essas pessoas. É um fariseu? É um discípulo? É alguém da multidão? É um doente? É uma velha? É um velho? É um leproso? Enfim. Fazer essa montagem de personagem, e a gente pode usar mesmo um pouco da imaginação, né? Tentar localizar a pessoa lá no lugar, beira do Rio Jordão. Imaginemos como é que era a beira do Rio Jordão, né? Mais ou menos pelo que a gente fala. Uma barca, como é que seria isso? Onde é que vai estar essa barca? Então, também trabalhar um pouquinho com a imaginação, fazendo perguntas ao texto, não é? E tentando montar ele dentro também da nossa cabeça. E, se estivermos num grupo, evidentemente também fazemos isso em partilha. Depois, de acordo com o texto, qual é o papel de cada uma dessas pessoas? Então eu tenho que localizar. Ali tem um cara que é discípulo.
né? O que é apóstolo? Pedro, Mateus, Filipe, Bartolomeu, André. Ah, mas também tem outras duas pessoas que a gente nem sabe o que está fazendo. São multidões. Daqui a pouco tem um doente. Ah, mas que tipo de doente? Tem um doutor da lei. Aquele ali é doutor da lei. Tá, e o que aquele doutor da lei está falando? Para quem que ele está falando? Com que tom de voz ele parece estar falando isso que ele está falando? A gente sabe, por exemplo, no Evangelho de Mateus, os doutores da lei gostavam de interpelar Jesus, né? E às vezes de uma maneira até que transparecia uma certa aversão a Jesus. Tentar localizar esses pequenos sentimentos assim que os personagens vão demonstrando para nós no texto. Isso exige dedicar também um certo tempo para ouvir o texto. Por isso fazer uma leitura pausada, uma leitura com gosto e deixar que o texto vá nos falando dessas características desses personagens, dessas pessoas que estão ali. Depois olharmos o seguinte, bom, situamos quem são as pessoas, o que elas estão falando, mais ou menos que tipo de sentimentos que elas estão expressando, não é? Por exemplo, quando eu situo Jesus curando de um doente, Jesus quando fala ao doente, ele fala com ternura, fala com compaixão, fala com carinho, identificar esse tipo de sentimento nos personagens, na fala dos personagens. Isso é fazer o ver do texto, isso é ler o texto. É deixar que ele vá nos trazendo todas essas informações que são pessoais e que são também às vezes do ambiente. Tudo isso, através de tudo isso, Deus se revela a nós. Por isso, fazer esse ouvido. E aí depois identificarmos, aparece algum conflito entre essas pessoas? Que tipo de conflito? O que uma fala para a outra? Que problema que aparece ali naquele texto? Sei lá, aparece o problema, por exemplo, que os discípulos de Jesus estão comendo no sábado, portanto estão transgredindo uma lei judaica. Esse é um problema que apareceu. Como que ele foi resolvido? E por quem? Jesus resolveu o problema de uma determinada maneira. Vamos tentar olhar então, tá, pois é, apareceu o problema, colocar, interpelar Jesus, como é que ele resolveu? Olhando para o texto. E de que maneira que ele resolveu? E aí, a partir disso, tentar identificar o seguinte, pois é, que rosto de Deus que aparece através disso? Como é que Deus se mostrou nessa confusão de gente? Estou falando do Evangelho porque é o texto mais próximo de nós, mas a gente pode pegar um texto do Antigo Testamento que aparece em outros tipos de personagem, que aparece em outros tipos de conflito, que aparece em outros tipos de cenários. E aí, depois de ter feito todo esse olhar caridoso sobre o texto, né, com paciência, com carinho, a gente para e vê qual é o rosto de Deus que está aparecendo aqui. O segundo passo, pessoal, é a meditação. Na meditação, nós devemos destacar aquilo que mais nos chamou a atenção no texto. Pode ser um versículo, pode ser a expressão de um personagem, pode ser o problema ali resolvido, aquilo que falou diretamente a cada um de nós naquele texto. E isso vai depender muito da circunstância em que nós estamos lendo o texto, porque a palavra de Deus é viva. Então, por exemplo, se eu for um catequista e se eu estiver lendo como catequista, é natural que, por exemplo, no momento que eu estou vendo uma pregação de Jesus no Sermão da Montanha, eu me identifico um pouco mais com o apóstolo, com o próprio Jesus, não é? Que está, na verdade, ensinando, que está catequizando. Se eu for um catequizando, é natural que eu me identifique mais com as multidões, e assim por diante. Quer dizer, essa identificação com este ponto do texto, ela vai ser de acordo, é o momento em que nós vamos manifestar de uma maneira também mais genuína aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos experienciando naquele momento de oração, naquele ponto do texto. Depois, fazendo isso, nós vamos pegar este ponto do texto e vamos procurar situá-lo na nossa vida. Este eu digo que é o momento de mais profundidade. Por quê? Porque é o momento em que eu vou me localizar dentro da leitura bíblica.
Me identifiquei mais com este personagem, com este ponto, com esta situação. Bom, agora então eu vou fazer uma comparação entre o que acontece naquele texto e o que acontece com minha vida. Vou jogar minha vida para dentro do texto e jogar o texto para dentro da minha vida. E aí vou situá-lo e situar-me dentro do texto. Aí sim eu começo a fazer as perguntas. Mas aí as perguntas não são mais para o texto. Aí as perguntas são para mim. O que eu estou sentindo? Quais as experiências que eu estou fazendo na relação com este texto? O que esse texto fala para a minha vida diretamente? A que situação ele está falando? A que problema que ele está falando? A que sentimento que ele está falando? E o que Jesus está me dizendo, o que o texto está me dizendo para o contexto que eu estou vivendo, para o contexto de vida que eu estou colocando em diálogo, em conversa, em relação com ele. Esse é o ponto crucial. É o ponto em que eu extraio a mensagem do texto para o cotidiano da minha existência. E isto me leva diretamente para o terceiro passo da leitura orante, que é a oração. Neste momento, tudo aquilo que foi visto do texto, tudo aquilo que foi meditado no segundo passo, na minha relação direta com Deus, a partir do texto, eu transformo em oração. Ou seja, eu vou ver o que vai brotar da minha conversa com Deus. E aí, isto é que vai determinar a qualidade da oração que eu vou fazer. Por exemplo, desta relação com o texto, pode brotar para mim que eu estou num bom caminho de fé. Eu posso fazer a experiência de que Deus fez grandes coisas na minha vida ultimamente. Que eu consegui descobrir grandes vocações na minha vida, que eu consegui descobrir uma boa vocação para ser catequista, que eu estou me sentindo motivado para isso, que várias das questões que eu precisava trabalhar dentro da minha existência, eu estou conseguindo trabalhá-la, eu estou conseguindo passar por um bom processo de conversão, então a minha oração vai ser uma oração de agradecimento, vai ser uma oração de júbilo, vai ser uma oração de glória. Mas também eu posso, a partir daquele texto, ter que fazer uma grande crítica profunda a mim mesmo. Posso me dar conta que a maneira como eu estou pensando, a maneira como eu estou agindo, os sentimentos que eu estou produzindo, os hábitos que eu estou cultivando no meu cotidiano, estão me afastando de Deus. Estão me afastando da palavra, estão me afastando da comunidade eclesial, estão deteriorando a graça de Deus que eu recebi no batismo dentro do meu coração. Ou melhor dizendo, estão ocultando essa graça. Então eu tenho que fazer uma oração, um pedido de ajuda. Tenho que pedir a graça de Deus. Tenho que agradecer a Ele por me amar e falar a mim. E tenho que pedir a graça para que eu possa, então, realizar um processo de conversão. Para que eu possa superar este sofrimento, para que eu possa superar este pecado que está presente em mim, para que eu possa me converter, curando meu coração e buscando, através da igreja, a reconciliação com Deus. São várias as situações que podem nascer. Essa oração tem que ser uma conversa franca e espontânea, um resultado do encontro do mundo do texto bíblico com o mundo da minha vida que eu levei para ele naquele momento. E o resultado disso tem que ser uma conversa franca com Deus. Uma conversa onde eu vou detidamente pedir, agradecer, louvar e reconhecer a graça de Deus agindo através do Espírito Santo na minha vida, na minha intimidade, na vida da minha comunidade, na vida das pessoas que estão comigo. E é essa oração, esta conversa franca e espontânea com Deus que vai me levar ao quarto
passo da leitura orante, que é a contemplação. A contemplação significa fazer uma experiência de Deus através da ação. Ou seja, eu vou ir para a minha realidade, vou olhar para a minha realidade e vou ver, bom, visto a minha vida, agora não mais só com os meus olhares, mas olhando para mim e para a minha vida agora com o olhar de Deus, através da palavra de Deus, eu então vou agir de determinada forma. Eu então sei que agora preciso transformar tal coisa no meu coração. Eu sei que agora eu preciso cuidar de curar tal sentimento. Eu tenho que curar esta ferida. Ou então eu tenho que aprofundar estes ou aqueles dons que Deus me deu. Então, pessoal, realizando estes 4 passos, nós conseguimos estabelecer uma relação entre Deus e a nossa vida cotidiana, entre Deus e o nosso coração, com a mediação de Sua palavra que está colocada para nós na Sagrada Escritura. Estes passos da leitura orante nos ajudam a rezar melhor, nos ajudam a melhor compreender a Sagrada Escritura, nos ajudam a melhor realizarmos também uma meditação pessoal daquilo que somos, daquilo que fazemos diante de Deus, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses passos são simples, como eu falei antes, eles podem ser seguidos por qualquer um de nós, em quaisquer circunstâncias. São uma ferramenta de oração para que neste tempo, neste mês dedicado à Sagrada Escritura, neste mês que a Igreja do Brasil dedica e pede que os cristãos dediquem o maior tempo para a meditação e para a leitura da Sagrada Escritura, eles são uma grande ferramenta para que possamos melhor compreendê-la e com ela melhor rezarmos. São também passos que podemos usar em diversas outras atividades pastorais e na nossa oração cotidiana. São passos que nos servem para que qualifiquemos a nossa oração, para que qualifiquemos a nossa vida espiritual e principalmente para que nós consigamos construir uma melhor intimidade com Deus. Espero que nós possamos, a partir de agora, rezar melhor. Essa é a nossa grande finalidade. A leitura orante não quer nos tornar doutores em Bíblia. Não exige que nós saibamos tudo. Não exige que nós sejamos especialistas nos livros bíblicos. A leitura orante, ela é uma ferramenta para que o povo de Deus, com simplicidade, com carinho e com fé, possa se apropriar melhor da revelação de Deus que está colocada na Sagrada Escritura. É para isso que servem esses passos e eu espero que nós possamos também aqui nas nossas paróquias melhorar e aproveitar este tempo do mês da Bíblia, esse mês de setembro, para melhorarmos a nossa oração e para darmos significativos passos na construção de uma intimidade com Deus através de Sua palavra. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, paz de Cristo a todos nós.